A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, querido professor, professora, aluno, aluna da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Ediel Gama, sou diácono, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, no Templo Monte Sião, localizado no bairro do Bengui, em Belém do Pará. A lição de hoje é a lição de número 4, que tem por título Gálatas 4, a superioridade do Evangelho da Graça. Meus amados irmãos, eu quero pedir desde logo, e você que nos acompanha, curta, comente, se inscreva no nosso canal, a fim de que esta aula ela venha a alcançar mais pessoas ainda. E se ao final esse conteúdo de alguma forma for relevante, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, com outros irmãos, a fim de que estes também possam ter acesso ao conteúdo da aula que será ministrada. O capítulo 4, ele inicia fazendo uma espécie de uma distinção entre escravos e filhos. E Paulo, ele faz exatamente essa distinção para nos mostrar, para mostrar aos Gálatas e atualmente para nós, que não fazia sentido algum que os Gálatas, gentios convertidos a Cristo, agora viessem a utilizar como elemento de salvação algo que não tinha nada a ver com Cristo e algo com o qual eles sequer tiveram contato antes da salvação em Cristo. O versículo 1 ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Olha só que coisa interessante. Os versículos 1 e 2, eles são fantásticos no sentido de comparar a nossa condição com uma condição de filhos herdeiros de um pai. O nosso pai, Deus, ele é dono de muitas posses, e aqui a gente está falando, essa posse específica aqui, a gente está falando, vocês vão observar melhor, acerca do conhecimento de Deus como um todo. E o nosso pai, nesse contexto aqui, ele anteriormente, ele apresenta, num contexto veterotestamentário, a lei. E a lei aqui é comparada com tutores e curadores. Olha que coisa interessante. Paulo, ele está falando agora não a gentios, aliás, não a judeus, mas a gentios. E era muito comum no contexto ali da Galácia que elementos da vida helênica, da vida grega, muito incorporada por questões, inclusive, do Império Romano, porque veja, o Império Romano, quando ele domina a Grécia, ele incorpora muito da filosofia e da cultura grega, e a partir de então, ele começa a transmitir esses elementos culturais para as suas novas províncias. Inclusive, ali a Galácia, nesse sentido específico, está muito familiarizada, por exemplo, com esse tema específico aqui do tutor, essa figura do curador. E que figuras são essas? Essas pessoas aqui eram escravos que tinham o papel de cuidar dos filhos do Senhor até que o Senhor, até que esses filhos tivessem idade suficiente para assumir suas responsabilidades. E olha só que coisa interessante. A lei, ela vem a ser apresentada como alguém que cuidou do povo de Israel, especificamente no que concerne ali ao contexto veterotestamentário, antes da chegada de Cristo. E veja bem, fazia sentido justamente para que o israelita, o judeu, naquele contexto em que Cristo chega ao mundo, fazia sentido para ele observar, até mesmo por temor a Deus, alguns costumes, não para a salvação, mas no sentido de heteroidentificação. Ou seja, o judeu ele se discernia, ele se diferia das demais pessoas no mundo justamente pela obediência à lei de Moisés.
Contudo, vejam bem, os Gálatas, eles nunca tiveram contato com essa situação, muito pelo contrário. Os Gálatas serviam a outros deuses, eles eram politeístas. Eles acreditavam nos deuses gregos, ou em suas corruptelas romanas, em suas traduções romanas. Eles acreditavam e prestavam cultos a outros deuses. E exatamente por isso, vejam bem, não havia sentido agora os Gálatas, conhecendo a realidade do Evangelho, eles, como nós, já foram apresentados diretamente a Cristo, não fazia sentido agora eles buscarem a figura de um tutor, que era muito menor do que o pai. Eles estavam, inclusive, nesse sentido, buscando a proteção, buscando a curatela, buscando a tutela de algo que nunca lhes foi confiado. A lei de Moisés nunca foi confiado a mim e a você, meu irmão. Nós já nascemos livres. Nós nunca tivemos tutores ou curadores. Basta uma leitura no Novo Testamento para você observar que a lei, aliás, que a lei de Deus, ela continua presente, sobretudo aqui também nos ensinamentos tanto de Cristo, como agora nos ensinamentos de Paulo. A lei, ela nunca vai deixar de existir. Contudo, a lei mosaica, ela passou, ela ficou. No Antigo Testamento, Cristo é o cumprimento total da lei, então não faz sentido que eu e você venhamos, vou dar um exemplo aqui bem claro, nos submeter, por exemplo, à guarda do sábado. E eram exatamente essas questões que estavam ali sendo incutidas na mente dos Gálatas. E Paulo vem exatamente fazer essa distinção no sentido de dizer, olha, vocês são filhos, a lei ela é para escravo, curador é para escravo. O filho, ele tem essa característica de não precisar de escravos, aliás, de não precisar de tutores ou curadores, quando se atinge a maioridade. E aqui a maioridade, a capacidade, ela vem a mim e a você justamente com o advento do Cristo. Quando Cristo morre e ressuscita, a lei está sepultada para todo sempre. E nós não mais necessitamos da lei mosaica para a nossa salvação. O segundo subtópico, ele tem por título a plenitude do tempo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Queridos, nós precisamos compreender que nada escapa do domínio de Deus. Há alguns dias atrás eu estava em uma aula com o professor Abraão, também professor deste canal, e foi interessante ele dizer, ele colocou exatamente essas questões que aqui hoje o comentarista coloca. Você observa, os judeus, eles passam pelo cativeiro babilônico, e depois a Babilônia, ela é subjugada pela Grécia. E veja, os babilônios, eles tinham um exército muito grande, mas a Grécia, ela vem com a sua cultura e consegue subjugar os babilônios. E antes de a Grécia subjugar os babilônios e impor sua cultura, Deus, ele liberta o povo. Olha que maravilha. Então o povo de Israel, ele não é contaminado pela cultura grega. Logo após isso, a Grécia, ela perde para Roma. E Roma está numa cruzada no sentido de dominar o mundo. E aí ela pega a cultura grega, pega a língua, a linguagem, o alfabeto grego, que era muito melhor desenvolvido, a filosofia grega, e após isso daí, Roma coloca uma infraestrutura de estradas no mundo antigo que vai da Europa para a Ásia Menor, e deixa tudo bem pavimentado, e é exatamente nesse contexto que nasce Jesus. Ele, por 30 anos, amadurece numa concha humana, e depois ele começa a desenvolver o seu ministério, finalmente, após 3 anos, ele morre e ressuscita, e nós temos um mundo com infraestrutura de estradas, com uma linguagem quase que universal, enfim, um mundo pronto para receber o Evangelho de Cristo e permitir que esse Evangelho se espalhasse com a maior facilidade. Deus, ele não perde tempo.
Deus, ele não age. A gente às vezes tem um ditado bobo, humano demais, que às vezes a gente diz assim, não, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus, ele age quando ele quer e é sempre na plenitude do tempo. É sempre no momento certo que Deus age. Vamos lá, o versículo 5, por sua vez, ele nos traz uma verdade interessante. Diz assim o versículo 5, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Essa palavra específica aqui, essa expressão de remir, ela tem uma expressão, ela tem um sentido, uma conotação de resgatar, como algo que você compra no mercado, né? E veja bem, nós estávamos, segundo esse contexto, já vendidos. Nós tínhamos sido vendidos e estávamos agora sob a égide do pecado. Não podíamos, veja, um peixe que está no mercado, ele não pode comprar a si mesmo e voltar para o mar. Muito pelo contrário, ele está ali justamente para ser oferecido a alguém que chegue com valor suficiente a resgatá-lo. Era mais ou menos essa a nossa condição. E Cristo, ele chega no momento certo, na plenitude do tempo, para resgatar a mim e a você. O terceiro subtópico, ele tem por título Abba Pai. Versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Olha que maravilha. Abba Pai. Papai. Paizinho. É a mesma conotação, é a mesma expressão que o Senhor Jesus usa naquele contexto lá dos evangelhos. E veja bem, agora o Espírito, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, agora ele está no nosso coração e clama, Abba Pai. Nós clamamos, Paizinho. A maravilha do Evangelho, a maravilha das boas novas, é justamente o fato de que o Senhor Deus, ele envia o Senhor Jesus para morrer por nós. E uma vez que isso acontece, agora o Senhor Jesus, ele não fica de longe nos observando, muito pelo contrário. Ele, através do seu Espírito Santo, ele está conosco diariamente. Ele está presente conosco. E é exatamente nesse sentido que nós temos agora uma intimidade tão grande com Deus, isso na pessoa de Jesus Cristo, a ponto de que, neste momento, nós conseguimos chamar o Deus Criador do universo, o Deus que tem ódio do pecado, o Deus irado com as transgressões humanas, o Deus que tinha um canhão de justiça apontado para nós, e nós éramos o alvo desse canhão de ira santa. Agora esse é o mesmo Deus que nós olhamos e em Cristo dizemos, Paizinho, olha que maravilha, olha que maravilha. Aí, raciocinem comigo, com toda essa liberdade que temos, com toda essa liberdade que os Gálatas tinham, com toda essa liberdade que os crentes atualmente têm com o Senhor Deus, há algum sentido em acrescer a obra da salvação algo que não seja o próprio Cristo? Cristo é suficiente. Nós não precisamos de homens, nós não precisamos da intercessão de santos. Por mais santa que tenha sido a vida de um cristão, ele não é suficiente. Cristo é suficiente, ele não precisa de ajuda, nós não precisamos de intermediários. Nós olhamos para Deus e dizemos, Paizinho, Papai, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós terminamos o primeiro tópico. O segundo tópico, ele tem por título, Um Pastor Quebrantado. E ele vai exatamente explorar os versículos 12 ao 20 do capítulo 4. É interessante nós observarmos a dinâmica desta passagem, deste momento da carta aos Gálatas. Tanto porque é o momento que Paulo ele abandona um pouquinho aquele tom professoral, porque até agora Paulo está falando como se falasse a alunos, né? Só que agora Paulo ele abandona um pouquinho esse discurso e
de uma maneira que só Paulo sabe fazer. Eu acho fantástico isso nas epístolas de Paulo, que ele sai, ele consegue descer daquele pedestal de um professor muito inteligente, muito culto, e agora ele vai para o mesmo nível dos alunos, no sentido de criar uma identidade de amor com aquelas pessoas que estão sendo alvo do seu ensino. Diz o versículo 12: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Olha que coisa interessante. Paulo, ele tem um cuidado especial para com os irmãos na Galácia, no sentido de pregar-lhes a palavra, pregar-lhes o evangelho de Cristo, sem nada receber em troca, e cuidar daquele rebanho, sempre se comunicando, sempre buscando notícias, enviando mensageiros. Paulo ele se preocupava muito, até porque ele tinha aquelas pessoas como filhos na fé. E agora, uma série de pessoas que, enfim, estavam causando dissensões por diversos locais, e a gente pode observar isso quando nós lemos, por exemplo, outras epístolas, como por exemplo a segunda epístola de Coríntios, a primeira de Coríntios, quando nós lemos o livro de Atos, sempre a gente encontra ali a figura dos judaizantes, né? Essas pessoas que querem impor a lei mosaica como condição para a salvação de alguém. E Paulo, ele nesse sentido, ele observa que seus filhos queridos agora estão dando atenção àquelas pessoas e mais ainda, eles estão no sentido, inclusive, de abandonar e até mesmo de maldizer Paulo, maldizê-lo com as suas atitudes. E Paulo agora, ele não explora mais esses problemas, ele não vem escacaviar feridas passadas, muito pelo contrário. Agora Paulo se coloca numa posição de igual. E ele se coloca, interessante ele se colocar, apesar de estar falando como pastor, ele se coloca numa posição de ovelha. E ele diz assim, olha, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Em outras palavras, queridos, não pensem que há diferença, eu sou igualzinho a vocês. Sabe, às vezes a gente sente nesse mundo de hoje em que, por vezes, os cargos eclesiásticos, eles são tomados não como cargos de serviço, mas como cargos de pessoas que obtêm o serviço de outras e não que servem outras. Às vezes a gente sente um pouquinho de falta justamente dessas confissões. Se você tem um pastor que, tal qual Paulo se reconhece como ovelha, saiba que você tem alguém que compreendeu o sentido do pastorado. O pastorado, ele, no sentido bíblico, ele nada mais é do que uma ovelha que decidiu servir as demais. E é exatamente isso que Paulo faz. Ele se coloca nessa posição de servo dos outros, no sentido de dizer, olha, não é porque eu sei mais do que vocês, não é porque eu estou ensinando vocês que eu sou mais santo do que vocês, ou que eu sou diferente de vocês. E aí, isso é muito interessante porque Paulo, ele se utiliza não apenas no sentido de dizer que ele é parecido com os seus irmãos, que ele é igual aos seus irmãos, como também ele assume uma postura de humildade. Veja o que ele diz aqui: irmãos, assim vos suplico. Olha que coisa interessante. Quando Paulo fala dessa forma, é muito necessário que nós venhamos compreender que os judaizantes estavam ali com uma intenção. E qual era essa intenção? Criar uma nova espécie de religião, né? Aliás, utilizar a religião cristã para fazer novamente o que era feito lá nos tempos de Jesus. Lembre-se, havia o povo composto de pessoas pobres, às vezes de órfãos e viúvas que nem eram pobres, mas eram indefesos porque não possuíam lá capacidade civil. Havia uma casta elitizada de fariseus e escribas que às vezes, como vai denunciar o Senhor Jesus lá em Mateus 19, sugavam as viúvas, sugavam os órfãos,
até não poderem mais, né? E o que esses judaizantes queriam, em verdade? Eles buscavam trazer o povo, os novos cristãos, os gentios, à condição de subalternos, onde o judeu nascido ocuparia ali uma condição de uma pessoa mais próxima a Cristo, enquanto que o gentio ficaria ali para ser pisado. É exatamente isso que eles queriam. E Paulo vem exatamente demonstrar uma postura absolutamente, diametralmente oposta a essa. Finalmente, olhe o nível de relacionamento que Paulo demonstra com as suas palavras. Ele diz assim mesmo, olha, em nada me ofendestes. Ele estava sendo ofendido, meus irmãos. Paulo estava sendo ofendido. A postura daquele pessoal ali era uma postura de quem não honrava Paulo. Apesar de Paulo ser destinatário, ser merecedor da honra. E o que Paulo faz? Ele não usa das fraquezas que estavam sendo demonstradas pelos Gálatas para espizinhá-los. Muito pelo contrário, ele faz daquelas fraquezas um ambiente de cura. Ele justamente é como se alguém estivesse dizendo a si mesmo, olha, você me deve, mas eu vou escolher não te cobrar aqui. Essa deve ser a postura cristã diante de um tratamento com um irmão. Quem sabe você tem um irmão, você professor, aluno, você esteja vivenciando uma situação em que um irmão te ofendeu, e quem sabe num contexto eclesiástico, no contexto da igreja. Meu querido, tome o exemplo de Paulo. Seja a pessoa que reconcilia os outros consigo ao custo do seu próprio ego. Não valorize aquilo que Cristo não valorizou. O segundo subtópico tem por título enfermo, enfermo recebido como anjo. O versículo 14 ele diz assim, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, não me revelastes desprezo e nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo, vão dizer os estudiosos, que ele tinha uma doença provavelmente na vista. E por que a gente diz isso daí? Porque logo mais à frente nós vamos ver Paulo dizendo que no primeiro contato dele com os Gálatas, ele é testemunha de que se fosse possível, os Gálatas arrancariam os próprios olhos e lhes dariam a Paulo. Isso daí é importante que você tenha em mente o fato de que Paulo ele tinha um relacionamento muito bonito com os Gálatas. Ele chega ali na Galácia não nos seus melhores dias, muito pelo contrário, Paulo chega ali na Galácia em um dos dias de enfermidade. E aí, ao invés de aqueles irmãos se escandalizarem, adotarem, por exemplo, aquela teologia da prosperidade, no sentido de dizer, não, se Paulo está doente, provavelmente é porque ele pecou, é provavelmente porque ele não tem o Espírito de Deus, é provavelmente porque ele não dizimou o suficiente, muito pelo contrário. O que esses irmãos fazem? Eles olham para Paulo e olham com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. E apesar de a doença de Paulo, como Paulo vai dizer aqui, era uma tentação para aquelas pessoas, eu não sei, quem sabe era algo horrível de se ver, quem sabe olhar para Paulo talvez trouxesse alguma agonia a quem o contemplava enfermo. Contudo, os Gálatas eles não agem dessa forma. Olha, observa, havia um amor muito grande entre Paulo e os Gálatas, cultivado por ocasião da primeira visita de Paulo à Galácia, por ocasião justamente da pregação do Evangelho por parte de Paulo. Isso aqui é interessante nós observarmos que esse carinho todo estava correndo risco justamente por conta das heresias que estavam sendo levadas pelos judaizantes, né? Olha, observa só, querido, às vezes você afirmar a doutrina da graça, as doutrinas do evangelho, os rudimentos da fé cristã, pode parecer algo chato, e dependendo do local, você pode até ser tido como Caxias. Poxa, essa pessoa aqui que está sendo repreendida nem estava falando algo tão grave, só que o problema é que a doutrina é estranha, a doutrina de heresia, às vezes ela tem, aliás, sempre ela tem o condão, ela tem a característica de
afastar, de criar cisão na igreja e de fazer esfriar os mais belos laços de amor. Eu e você temos responsabilidade com a sã doutrina também para manter a unidade da igreja. Quantos irmãos nossos hoje estão à margem da igreja justamente porque foram levados por um vento de doutrina e não houve alguém que fosse forte, enérgico o suficiente para, como Paulo, combater, né? Combater essas questões específicas aqui. Pois bem, apesar da sua enfermidade, nós observamos exatamente o que? A Galácia, os irmãos da Galácia se portando de uma maneira exemplar e bela, de uma maneira muito cristã para com Paulo, por ocasião da sua primeira visita. Então, isso daqui é interessante a gente observar, que os relacionamentos cristãos, eles precisam ter essa conotação de amor, essa característica de amor, de um amor, inclusive, desavergonhado, no sentido de o fato de o meu irmão ter algo que possa escandalizar aos outros, isso não me escandaliza, porque dantes ele é meu irmão, nós somos filhos do mesmo Pai, e o nosso irmão mais velho é um só, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O último subtópico deste segundo tópico é dores de parto. Versículo 19 diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Veja bem, se é bem verdade que Paulo se coloca na posição de igualdade, né? Ele se coloca numa posição aqui de ovelha, juntamente com os irmãos na Galácia, é bem verdade que ele também se coloca até, de certa forma, em dívida com esses irmãos, pelo fato de que eles o amaram, mesmo quando não fosse talvez tão fácil amá-lo por conta da sua condição de deficiência. Agora, Paulo ele volta a assumir uma postura de responsabilidade, agora de um pai na fé. É fantástico. É muito interessante a linguagem paulina, no sentido de, aqui na carta aos Gálatas, no sentido de trazer a nós verdades interessantes. Nós somos ovelhas, às vezes algumas ovelhas ocupam o local de pastor, contudo, esse mesmo pastorado, ele não é um pastorado desinteressado, às vezes esse pastoreio, ele precisa ser exercido como um pai cuidando de seus filhos. Essas figuras familiares, parentais, eclesiásticas, essas figuras de irmandade, de fraternidade, elas se confundem muito umas com as outras no Evangelho, justamente porque o Senhor Jesus, ele é tudo para nós, ele é pleno, e essa plenitude faz justamente com que ele ocupe esses lugares. E quanto mais nós nos parecemos com o Senhor Jesus, quanto mais fica difícil separar quem é o Ediel e quem é Cristo agindo na vida do Ediel, quem é o meu irmão e quem é Cristo agindo na vida do meu irmão, mais esses papéis vão aflorando muito em nós, mais a gente se sente como ovelha, mais a gente se sente como pastor das pessoas que são colocadas sob o nosso encargo, e mais a gente se sente como pai, como responsável por aquelas pessoas que estão aqui nesse sentido. E olha só que coisa interessante. O pastor, às vezes, o amor de pastor, ele não é suficiente, é necessário que haja aqui o amor de pai, no sentido de que quando uma ovelha ela se torna absolutamente insustentável de manter no rebanho, você já ouviu isso daí com certeza, o pastor ele quebra a perna dela, justamente para que ela não possa ir em determinados locais, não possa fugir, se desviar, e ele a coloca sobre os ombros, ele passa a cuidar dela. Contudo, há vezes que isso não vai ser muito bom para o rebanho, e aí é necessário entrar a figura paterna. Paulo, ele tinha várias outras igrejas, imagine que ele olha e diz assim, deixa os Gálatas para lá, eles querem se judaizar, deixa eles se judaizar, não estou nem aí. Eu vou cuidar aqui de meu amado Timóteo, que está mais próximo de mim. Eu vou cuidar aqui dos coríntios ou dos romanos, que parecem que eu os amo um pouquinho mais até do que os Gálatas. Eu vou cuidar aqui dos efésios, que me dão pouquíssimo trabalho. Não. Paulo ele age aqui como pai, e ele conclui aqui esse versículo 19, dizendo assim mesmo, olha, eu sei que vocês vão me dar essas preocupações até Cristo voltar. Em outras palavras, olha, eu já estou acostumado com isso. Tá? Eu sei que vocês, nesse momento, estão me dando essas preocupações, mas eu volto a ter dores de parto.
eu volto aqui a me comportar dessa forma em relação a vocês. E eu sei que essas preocupações com os meus filhinhos, elas não vão cessar até Cristo voltar. Aliás, apesar de nós falarmos aqui Cristo voltar, o que ele diz aqui não é bem a volta de Cristo. Ele fala até que Cristo seja formado em vós. A nossa responsabilidade enquanto cristãos é exatamente fazer com que Cristo seja formado integralmente em nossos discípulos, a ponto de que eu e você não sejamos mais necessários. O pai, ele cumpre bem o seu papel quando o filho não precisa mais dele. Nós cumprimos bem o nosso papel de cristãos quando as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade eclesiástica e pastoral não precisam mais de nós. Eles já acessam Cristo como filhos maduros. A responsabilidade de um pai é formar um outro pai. A gente precisa ter isso em mente, meus irmãos. O último tópico, ele tem por título Sara e Agar, duas alianças. Esse subtópico, esse tópico, ele traz mais uma vez, a inteligência de Paulo, claro, guiada pelo Espírito Santo, né? Mas a inteligência de Paulo, no sentido de trazer para a realidade dos Gálatas algumas verdades que eram ignoradas por aqueles que se deixavam seduzir pelos judaizantes. Eu quero que você me acompanhe aqui desde o versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvi vós a lei? Esse primeiro versículo, ele tem algo interessante, que é no sentido de demonstrar que não eram todos os cristãos da Galácia que queriam viver uma vida pautada sob a lei de Moisés. Tá? Contudo, provavelmente era um número bem grande de cristãos ali, componentes daquela igreja. Tá? Versículo 22 diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Aí o versículo 23, que dá lugar exatamente ao primeiro subtópico. Tá? O primeiro subtópico diz assim: Agar, antiga aliança. A parte A do versículo 23 diz assim: mas o da escrava nasceu segundo a carne. E aí, olha só que coisa interessante. Paulo, ele era um exímio conhecedor, muito mais do que aqueles judaizantes. Paulo era um exímio conhecedor do Antigo Testamento, da Torá propriamente dita, né? Tanto do Pentateuco quanto dos livros poéticos, proféticos, enfim, dos livros históricos de Israel. E Paulo, exatamente, ele faz menção a algo que vem antes da lei, antes da lei mosaica, que é o quê? É a aliança entre Deus e Abraão. Vamos já lembrar uma coisa muito simples para a gente conseguir compreender aqui esses pontos, esses 2 pontos, 3 pontos, 3 subpontos que virão à frente. Abraão, ele era um homem muito abençoado por Deus. E Deus, ele entrega a Abraão a possibilidade de comprar, de ter muitos bens. Inclusive, segundo o costume antigo, Abraão compra para si escravos, serviçais. Ou seja, a bênção de Deus faz com que Abraão tenha por escrava Agar. Compreenda só. Agar, indiretamente, é entregue, chega ao redil, chega às propriedades de Abraão através das bênçãos que Deus dá a Abraão. Ou seja, Abraão está lidando diretamente com uma bênção de Deus, no sentido de Agar. Vamos lá. De outro lado, nós temos Sara, a esposa legítima de Abraão. O que acontece? Deus, ele olha para Abraão, pede para Abraão sair da terra dele. Abraão sai, tem batalhas, enfim, uma série de questões. E um dia Deus faz a promessa específica a Abraão, no sentido de que ele faria de Abraão uma grande nação. Abraão tem lá seus 75 anos. Essa promessa vai se cumprir alguns anos mais tarde, 25 anos mais tarde. Abraão, ele tinha lá seus 100 anos. A esposa dele
também já era uma senhora bem idosa. Ela já não estava mais no período das mulheres. E aí, um dia, Sara, a esposa de Abraão, ela resolve dar uma ajudinha em Deus. E diz assim, Abraão, olha, eu não tenho mais condições de te dar um filho. Toma Agar, toma essa bênção que Deus te deu, de fato, e a usa para atingir os objetivos de Deus. Atingir a promessa de Deus. E de Agar virá o filho da promessa. Só que Deus não queria isso aí, não. Deus não precisa da nossa ajuda. E aí, finalmente, Abraão resolve ouvir sua esposa, não consulta a Deus. E quando ele tem esse filho, aliás, quando ele toma Agar por sua mulher, Agar gera o menino chamado Ismael. E aí, olha só que coisa interessante. Os judeus, eles se orgulhavam muito de serem filhos de Abraão, serem descendentes diretos de Isaac. E Paulo, ele faz uma comparação. Ele diz, olha, vocês lembram, vocês estão querendo seguir a lei? Vocês sabem o que vocês estão pedindo para vocês? Olha, lembre-se que Agar, ela tem um filho, e esse filho ele é segundo a carne. E olha só que coisa interessante. Ele vai comparar Agar ao Monte Sinai, que é o monte que Israel recebeu a aliança de Deus através de Moisés. Ele recebeu a lei de Deus, aliás, através de Moisés. E ele diz assim, olha, e esse Monte Sinai, lá no deserto que fica ali na região da Arábia, ele atualmente está representando a Jerusalém terrena. Apesar de a Jerusalém ser ocupada, deveria estar sendo governada, mas pelo menos é ocupada pelos filhos legítimos de Isaac, pelos descendentes legítimos de Abraão, na verdade, eles se fizeram agora como filhos de Agar. Por quê? Porque eles estão operando segundo a carne. Eles não estão operando segundo a promessa. Em outras palavras, o que Abraão diz aqui? Olha, vocês estão querendo ser filhos da escrava e não da livre. E por que Abraão fala isso aqui? É muito simples. Para a cultura semita no Antigo Oriente Próximo, uma escrava poderia suscitar herdeiros. Contudo, para a cultura grega, com a qual os gálatas estavam muito bem familiarizados, o filho de um legítimo proprietário de bens, um filho de um cidadão, ainda que fosse filho dele, se fosse com uma escrava, só podia gerar escravo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês querem realmente abdicar de serem filhos da promessa, filhos legítimos, para serem escravos, para serem filhos de escravos? Da mesma forma que o segundo subtópico, Paulo, ele continua esse raciocínio ainda no versículo 23, dizendo assim, veja, ele começa dizendo, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, aí agora, mas o da livre, mediante a promessa. Queridos, aqui ele vai comparar Sara justamente com a Jerusalém celestial, com aquilo que foi prometido a nós, com o prêmio da soberana vocação, para usar a linguagem paulina, ao seu amado filho Timóteo. Enfim, o que você precisa compreender aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, professor, aluno, é exatamente que a promessa de Deus foi enviar seu filho. O proto-evangelho pregado lá no Éden, da descendência da mulher, suscitará um que esmagará a cabeça da serpente. Enfim, essa questão ela foi cumprida em Cristo, essa promessa, ela é cumprida cabalmente em Cristo. E exatamente nesse sentido, com o cumprimento, não faz sentido a gente se apegar a outra coisa que não a promessa. Olha, querido, não faz sentido você sacrificar bode, você sacrificar cordeiro a Deus. Não faz sentido você colocar uma arca da aliança no culto, você tocar chofar. Não faz sentido essas coisas que estão nas cerimônias da antiga aliança. Você sabia que os 10 mandamentos, eles sequer fazem sentido? Todos os mandamentos que nós
assim seguimos, eles foram repetidos pelo Senhor Jesus ou pelos apóstolos no Novo Testamento. A prova disso é que nós não guardamos, por exemplo, o sábado, nós guardamos o domingo, porque os apóstolos, eles no primeiro século se reuniam no primeiro dia da semana. Foi quando o Senhor Jesus, ele ressurge. Não faz sentido você fazer da sua vida algo, um antro de legalismo, quando o Senhor Jesus já nos salvou pela graça. E aí, olha só o que Paulo está dizendo àquele pessoal, àqueles irmãos na Galácia. Vocês estão querendo se fazer escravos, vocês estão querendo se fazer filhos de escravidão, vocês estão querendo assumir um posto que não é de vocês, nunca foi de vocês, era dos judeus. Os judeus agora precisam abdicar disso na pessoa de Jesus Cristo. Mas vocês sequer devem flertar com essas coisas. Eu e você não podemos manter a relação mercantil que os judeus mantinham com o Senhor Deus em relação a dízimos e ofertas. Nós dizimamos e ofertamos porque somos gratos a Deus, não para condicionar Deus a agir de determinada forma comigo e com você. Isso não ficou para a gente, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós somos livres, nós somos filhos da livre, somos filhos do amor de Deus. O nascimento de Isaac, veja bem, ele foi planejado, foi algo que foi tido na concepção do Senhor Deus. O nascimento de Cristo também foi planejado. Nós somos filhos de Deus em Cristo. A lei para nada nos aproveita. A lei mosaica é para o Antigo Testamento. Atualmente nós estamos vivendo pela graça. Temos legislações, temos decretos, muitos. O Sermão do Monte eleva muito a interpretação da lei mosaica que se tinha naquela época. Ou seja, em matéria de legislação, nós temos uma legislação melhor, mais atual, aperfeiçoada. A gente não precisa daquelas sombras, daqueles tipos que estavam ali no Antigo Testamento. Nós não precisamos disso. O perfeito já nos foi revelado. O Senhor Deus, ele já enviou Jesus e hoje nós estamos aqui gozando da sua graça. Finalmente, último subtópico, filhos da promessa. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Se havia alguma dúvida no coração dos Gálatas, essa dúvida é dissipada no versículo 28. O que Paulo está dizendo? Vocês estão querendo o quê? Vocês estão querendo ficar muito parecidos com os judeus por conta da aliança linda que Deus estabeleceu com Abraão? Ela é linda, mas é passada. Ela é linda, mas ela foi só uma sombra. Essa aliança, ela se aperfeiçoou. A aliança veterotestamentária entre Deus e Abraão já havia chegado ao fim. Ela deu lugar a algo muito mais perfeito. A aliança entre Deus e os homens na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, se vocês quiserem se fazer parecidos com Abraão, se vocês quiserem se submeter à aliança passada, pretérita, entre Deus e Abraão, vocês vão estar se fazendo escravos, vocês vão estar muito mais parecidos com Ismael. Quando você aceita o Senhor Jesus, aí sim, filho por adoção, mas filho de Deus, filho agora herdeiro, você é herdeiro das bênçãos de Deus, herdeiro principalmente do porvir, você agora tem um prêmio para receber, o prêmio da soberana vocação, agora você tem algo em que se agarrar, antes você só tinha uma expectativa de um terrível juízo, agora não, você tem algo concreto para se agarrar, agora você está parecido com Isaac, agora sim, agora a bênção de Deus te acompanha, agora sim, você é filho de Deus. E é exatamente nesse sentido que Paulo ele vai fazer essa comparação e elencar nós cristãos como herdeiros da promessa, como herdeiros da liberdade. E ele conclui dizendo exatamente aos Gálatas o quê? Que eles não tinham necessidade de receber outro evangelho. Olha, eu e você não temos necessidade de receber outro evangelho. Eu e você, muito pelo contrário, a Escritura ela é muito clara no sentido de dizer que se inclusive um anjo, aparecer pregando outro evangelho que não o evangelho de Cristo, que seja anátema, que seja maldito.
Eu e você não precisamos nos fazer maldição. O Evangelho de Cristo, ele nos anuncia a liberdade. Liberdade essa que precisa ser vivida todos os dias, sem o auxílio de nenhuma outra pessoa, nenhuma outra aliança. Os Gálatas, embora não fossem judeus, eles poderiam se considerar verdadeiros filhos de Abraão, filhos da promessa. Eu e você, embora não sendo judeus, somos considerados os verdadeiros filhos da promessa. A aliança anunciada em Cristo, a aliança perfeita, a aliança que celebra a união entre Deus e os homens, na pessoa de Jesus Cristo, o homem. A aplicação pessoal nos diz somente pela fé que podemos nos tornar verdadeiros filhos de Deus, conforme o exemplo de Abraão e a linhagem de Isaac. Deixa eu orar pela tua vida neste momento. Amado Deus, Pai Celestial, eu te apresento a cada pessoa que ouviu estas palavras, que foi contemplado, Senhor, nesta oração específica, que foi alcançado através do teu amor, inclusive através deste pequeno ensino. Ó Pai eterno, eu quero te pedir, Senhor, que tire do nosso meio, tire do nosso coração toda e qualquer sombra de necessidade que o nosso ego venha projetar, no sentido de que nós precisamos de algo além de Ti. Ó Pai, nos mostra o Teu tamanho, nos mostra a Tua grandeza, para que entendamos que Tu és suficiente e que tudo que passar de Ti é ídolo e deve ser quebrado do nosso coração. Se conosco, ó Pai, nos ajuda a vivermos como filhos da promessa, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, se esta aula de alguma forma veio somar na sua ministração no domingo, peço novamente a você que você curta, comente, se inscreva, diga de onde você está falando. Qualquer dúvida que você tenha, venha dizer, venha comentar aqui embaixo no vídeo, que nós vamos ter uma equipe especializada, justamente apta e pronta a responder as suas dúvidas. Eu te desejo uma aula abençoada neste domingo. Até o nosso próximo encontro aqui na EBD Inovadora, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.